Eu vinha, antes de ser diretor da biblioteca, assistir, participar, mas essa calhou de ser a mais fantástica de todas, com convidados do Brasil inteiro, muitos convidados também de Curitiba, então a gente está muito feliz. Eu vou logo passar a palavra aqui para a Luciana Romagnoli, para a Lígia Souza e para o Márcio Abreu. É uma honra ter vocês aqui na biblioteca, estamos muito felizes. E a ideia aqui é discutir dramaturgia, as interseções com a literatura, e acho que não tinha ninguém melhor do que vocês para estarem aqui agora. Então, muito obrigado. Obrigada, Luísa. Boa tarde, boa noite, quase já, né? Eu sou a Luciana Romagnoli. Eu começo agradecendo o convite, né, do diretor Luiz Felipe Leprevaux, do curador Yuri, e todo o pessoal aqui da técnica trabalhando, e a presença de vocês. E agradecer também a Lígia e o Márcio por estarem aqui para essa conversa. A Lígia, que é dramaturga e pesquisadora, né, e Márcio, dramaturgo e diretor, e outras funções também que vocês podem trazer para a conversa, se acharem que é o caso. Eu falei com eles um pouco, para a gente começar essa mesa, que se chama Dramaturgia Hoje, né? Pedindo para que eles falem um pouco, cada um, de quais são as questões que movem o trabalho deles com a palavra hoje e de que maneira que o contexto brasileiro atual impacta na relação deles com a língua. Então, essa foi a minha primeira provocação. A partir dela, pedi para eles poderem apresentar um pouco esse momento do trabalho deles. A gente vai fazendo uma conversa, vai fazendo algumas perguntas, e, mais adiante, a gente abre também para que vocês possam participar com algum comentário, com alguma pergunta. Então, se quiserem já ir pensando, né, em colocações que gostariam de fazer, a gente pode já ir aquecendo para isso. Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, de volta a Curitiba, depois de mais de 10 anos fora da cidade, estar aqui num evento de literatura e dramaturgia de novo, e espero que a gente tenha, então, uma boa conversa. Quem quer começar? Não pode dizer que não, né? Então, vamos lá, a gente conversa, não tem problema. Antes de tudo, agradecer muito, muito o convite, Leprevaux e Yuri. Dizer que achava que o Leprevaux tinha que estar aqui com a gente, falando sobre teatro, dramaturgo, um grande ator também. Enfim, e que é um prazer estar em Curitiba, de novo, falar de dramaturgia nesse lugar que tão importante para mim, minha formação como dramaturga, compartilhada com os amigos, com as experiências, com as trocas, assim. Então, é uma delícia voltar, né? Para a gente. Estou sempre voltando, mas cada vez é mais especial, assim, a gente ter esses lugares de troca e troca de afeto e troca de reflexões, pensamentos, enfim. Quando parei para pensar sobre teatro hoje, fiquei tentando fazer algum movimento que fosse, como é que eu penso percurso, assim, né, de alguma maneira, para falar do teatro hoje, né? Se a gente tem algum processo de transformação, de mudança. E me veio de um passado bem recente, assim, quando eu cheguei na USP, eu lembro que tinha algumas questões que eram um pouco, faz teatro de linguagem ou teatro político? Eu lembro muito dessa observação que eu achava um pouco curiosa, né? Assim, como pensar esses dois pontos como opostos, assim. E eu lembro de ter muito um pouco essa discussão, não, tal dramaturgo vai mais por esse caminho, tal diretor, tal companhia vai mais por esse caminho. E hoje, eu acho que, né, para falar do nosso movimento hoje, eu fico pensando que não dá para separar uma coisa da outra. Impossível pensar um teatro de linguagem sem pensar um teatro político junto, né? E eu acho que isso vem de um movimento decolonial, assim, né? Como é que a gente pensa
a nossa linguagem, a dramaturgia, para além do que se estabeleceu que deveria ser, né, a diferença entre os gêneros. Digo isso porque a minha formação como dramaturga passou por uma formação muito europeia, assim, de figuras que vinham da Inglaterra, Shakespeare, aprender a escrever diálogo, aprender, né, o arco do personagem, tudo. Eu passei muito por isso e falhava lindamente nesses lugares de formação, assim. E acho que a gente foi se entendendo aqui também, resgatando, né, uma força de produção que sempre existiu, mas que agora eu acho que está cada vez mais potente, né? Que a gente pensar, por exemplo, a gente estava falando rapidamente ali, por exemplo, a leitura que a Leda Maria Martins faz sobre oralitura, e como a gente vai pensar, né, o trabalho da congada, do congado, dentro dessa noção do acontecimento cênico, do teatro, do pensamento sobre essa palavra que é oralidade e que é litura, que é rasura, né? O que a gente está rasurando dessa narrativa que nos foi imposta, né? O que a gente está resgatando e quais os imaginários, as narrativas que a gente está querendo retomar, ou reescrever, ou escancarar na dramaturgia e no teatro hoje, assim, né? Então vou puxar um pouquinho esse pensamento aí para falar um pouco sobre a minha produção, sobre as coisas que eu tenho pensado enquanto dramaturga nesse sentido, assim. Então tive uma necessidade muito grande de entender quais eram as mulheres que vieram antes de mim na história da dramaturgia brasileira. E me deparei também com uma história da dramaturgia brasileira com mulheres brancas, com um discurso muito classe média também. Assim, foi muito curioso. E daí eu comecei e falei, nossa, então onde é que estão as outras mulheres, para além dessa história da dramaturgia, né? Porque existe uma história né, que a gente vê nos livros, onde é que estão as outras? Assim, e daí, por exemplo, achei que a Carolina Maria escreveu dramaturgia, e a gente ainda não tem acesso. Acho que a Sete Letras vai publicar ainda. Então, como é que a gente começa a entender, né, esses outros espaços e a nos colocarmos também enquanto potência para além dos formatos de formação? Assim, para mim é muito forte, porque também sou professora e fico pensando como é que a gente pensa uma outra maneira de formar, né? Não nesse sentido de enquadrar, mas de propor a experiência da dramaturgia nesses espaços formativos, na universidade, nos cursos e tudo mais. Então, para mim, está sempre nesse espaço muito de pensar outras... não uma substituição, né, de um formato pelo outro, mas outras possibilidades de fruição da dramaturgia a partir de uma construção, principalmente oral, né? Então, e a gente, dramaturgo, muito difícil a gente falar sobre um dramaturgo de gabinete, que era um termo que a gente escutava muito, né? Você é dramaturgo de gabinete, você é um dramaturgo de sala de ensaio. E ultimamente, assim, tenho muito ido para a sala de ensaio em lugares em que a gente tem que dar conta de narrativas que não nos são próprias, mas de aguçar a escuta e de perceber como articular essas vozes plurais e essas vozes que, por tanto tempo, foram silenciadas, e como, né, como dramaturgo, dar conta desse universo que agora está explodindo, pedindo espaço, assim, né? Então, acabei de escrever uma dramaturgia e tenho contado isso porque estou assim feliz demais com a experiência, que são 7 mulheres que saíram do sistema prisional em São Paulo, que foram convidadas por uma companhia da periferia, da Zona Norte, e que elas vão estar em cena às 7, contando das suas experiências no sistema
penitenciário em São Paulo, mas, para além disso, pensando possibilidades de futuro no que, né, já tem uma super pesquisa, que é abolicionismo prisional. Como a gente pensa a sociedade sem prisão. E foi um trabalho, assim, meu Deus, que a gente se atravessa, e a gente, para dar conta desses materiais, vai de um lugar de responsabilidade, um lugar também de escuta apurada, com narrativas e universos e imaginários que antes a gente não tinha acesso e que não tinha espaço, né? Fiz, ano passado, um trabalho com a Camila Bauer, lá em Porto Alegre, que era ouvir uma série de mulheres acima de 65 anos, pensando o etarismo durante a pandemia, como é que essas mulheres estavam dentro de casa, enfim. Então, eu acho que para mim, a dramaturgia tem a ver, né, hoje, com esses espaços de pensar outros imaginários, outras narrativas que foram silenciadas, mas que sempre estiveram ali acontecendo. E como eu, como mulher branca, cis, também dou a mão para esse movimento todo, assim, né? E reconheço o meu espaço e vou, como dramaturga, ajudando a costurar essa teia que é diversa, essa teia que é do coletivo, que é do teatro, assim, né? A gente nunca trabalha sozinho, está sempre lidando com essa pluralidade e com essa troca o tempo todo. Mas, não sei se já falei demais, mas queria também só começar o papo um pouco desse lugar, para depois a gente abrir e conversar mais. É isso. Obrigada, Lígia. Márcio. Bom, obrigado. Estou muito contente de estar aqui nesse lugar. A gente estava vindo junto com a Lídia aqui a pé, nessa chuvinha, assim, vindo do hotel para cá e falando disso, né? Das sensações ambíguas, conflituosas de retornar a Curitiba. Então, quero agradecer ao convite por mais essa oportunidade de estar em Curitiba com todos os seus paradoxos e que traz memórias muito gratas, assim, para mim, eu que não sou daqui, mas que vivi um longo tempo aqui, que tenho o meu trabalho, a minha sensibilidade muito atravessada pela produção artística, cultural dessa cidade, que tenho muito a agradecer a Curitiba e as pessoas, aos artistas, as pessoas, aos amigos, as pessoas que de alguma maneira, digamos, se dão as mãos, né, ao longo do tempo. É sempre forte para mim vir para Curitiba. Eu nunca venho de maneira banal. É sempre um momento. E desde que eu cheguei ontem, pude ver o momento belíssimo, forte, histórico, como o Luiz Felipe mencionou, da presença do João Silvério Trevisan, com seu vigor intelectual e físico, né? Na sua performance, assim, absolutamente repleta de camadas, digamos, dramatúrgicas, teatrais, para falar do que atravessa ele como corpo hoje, né? Então, a questão que nos traz aqui, e que você faz a provocação, como é a nossa relação, através da dramaturgia, com a palavra agora, né? E o que desse país de hoje interfere, né? Cruza. Essa experiência a gente viu muito na fala do João ontem, e é muito bom que isso aconteça aqui, né, numa biblioteca. Então, também chegar aqui, cheguei, encontrei Fátima Ortiz, grande artista, dramaturga, diretora, atriz brasileira, curitibana, Maíra. São nomes do teatro que não só povoam o nosso imaginário, mas que nos formaram, de certa maneira, né? Muitos.
E a gente falando de como é uma biblioteca habitada, né? Não só por livros nas estantes ou como torre do saber, mas como lugar de convivência e de outros acontecimentos, é tão importante como território numa sociedade, numa cidade, né? Então, eu tinha vindo há algum tempinho atrás, fazia muitos anos que eu não entrava na biblioteca. Quando eu morei em Curitiba, adolescente, era um lugar que eu praticamente passava metade do tempo da minha vida aqui nessa biblioteca. Então, é cheio de emoção para mim entrar aqui e com o olhar e a mão e o empenho do Le Prévost, que é esse artista curitibano de vibração assim magnífica, né? Tentando transformar um lugar que pode ser morto num lugar vivo, né? Um lugar que pode ser, sei lá, lugar de acúmulo de referenciais e de poeira para um lugar que é propositivo, que é movimento, que revolve o pensamento, as presenças. E eu tinha vindo aqui há uma semana, sei lá, alguns meses atrás. Vocês cederam o espaço para um processo criativo com a trupe periférica. E eu já entrei aqui achando que estava respirando um outro ar, mesmo ainda sob, digamos, a ditadura, dá para dizer, que vivíamos e ainda estamos vivendo desse governo fascista, assassino, né? E com alto poder destrutivo através das linguagens. É importante que a gente não esqueça disso, que os 7 anos, podemos ir mais longe, desde 2013, são sucessivos golpes de linguagem que todas e todos nós fomos sendo submetidos, né, de diversas formas. Então, essa provocação que você faz tem a ver com o que eu posso dizer nesse momento, e também pegando a reflexão que Lígia começou propondo, que causou espanto, que na academia perguntassem o que é um teatro, você faz teatro político ou teatro de linguagem? Ora, a política só tem uma plataforma, a linguagem, não há outra. Assuntos políticos não são política. Temas não são exatamente política, né? O que é uma arte política, senão tentativas de ocupar as linguagens para que elas movam princípios, utopias, sonhos como ação no presente, não, né? Não sonhos como dimensões inalcançáveis, né? Ou como pesadelo, que é o que a gente ainda está vivendo, e que estamos assim na beirinha de começar a sair, né? Então, acho que a gente tem coisas muito vivas, importantes para debater aqui. Eu tenho assim tido, digamos assim, a política, a ética de não ocupar banalmente os espaços que me são oferecidos, de ter uma responsabilidade de fazer vibrar alguma coisa, pelo menos para mim, e que essa vibração possa se expandir para além de mim. E, né, nesse sentido, a minha relação com a palavra hoje tem sido a partir de uma vivência no meu próprio corpo, gerar respostas. Então, desde que todo essa sequência de tragédias foi inevitável de escapar, né, para todas e todos nós em diversas medidas, eu entendi de alguma maneira eu formulei isso em palavras da seguinte maneira: nossa língua, isso é uma frase de uma cena, de um texto que está na minha, não é a minha última peça, mas é uma das peças mais recentes que eu criei, que se chama 100 Palavras, mas é uma peça repleta de palavras.
mas também de outros campos de afirmação, de materialização da dramaturgia. As palavras são um desses campos. Então, é uma peça cheia de palavras e de não palavras, que também são dramaturgias. Só ainda continuando nesse parênteses, não palavras não, porque há palavras em tudo, mas há campos em que a enunciação não é onde a palavra se manifesta, né? A enunciação, a fala enunciada, né? Mas há outros campos também de enunciação sem palavras, mas literalmente, né? Então, esse texto sem palavras, mas repleto de palavras e de outros campos de enunciação sem palavras, tem uma frase que é: nossa língua mãe foi tomada de assalto e fala agora a fala dos algozes. A fala dos algozes. Nossa, não vou. Me deu uma interrupção aqui na frase. Dos embrutecidos e daqueles que se orgulham em banalizar a morte e também a vida. Então, nessa frase tem uma tentativa de conscientização de algo muito duro de se dar conta, que é a nossa língua, né? Mãe, que é um lugar também, é um território, né? É um território a nossa língua, né? Mesmo a nossa, que é uma língua, digamos, entendida muitas vezes como lugar de afirmação de certas hegemonias, né? Mesmo sendo uma língua formada por muitas raízes, né? Mas a gente chama a nossa língua de português, né? Então, tem uma hegemonia aí afirmada na nomeação, pelo menos, né? Tem traços radicalmente coloniais na nossa língua, mas ela é a nossa língua mãe. E ela foi tomada, de alguma maneira, de assalto. E ela dá voz, ela está sendo ocupada já há muito tempo por esses outros sentidos de exclusão, de morte, de violência, de usurpação, de exploração, de apagamento, né? Então, eu queria ter a chance de continuar ocupando o território da arte, que é um modo de vida para mim. Então, eu estava pensando, como que eu continuo fazendo isso? Eu não via mais maneira. Então, fui escrever uma peça chamada Sem Palavras. E essa frase foi um pouco um motor para mim, porque quem está sem palavras, de fato, né? Aí tem uma outra frase que está em outro ponto do texto, que é: estar sem palavras é para aqueles que sempre tiveram acesso aos palcos, às ondas sonoras, aos púlpitos, às assembleias, aos microfones, a quem sempre foi impedida a fala e recusada a escuta. Dessas pessoas borbulham palavras em profusão. Então, essa tentativa de localização, para mim, tem a ver muito com a proposição que a Lu faz para a gente pensar o lugar da palavra hoje. Então, toda a peça, esse texto que eu escrevi, vai ser publicado agora no início de 2023, tem a ver com a tentativa de fissurar a língua, de entrar na língua, de reolhar, né? Criar de novo relações com o próprio território da nossa própria língua, legitimamente, e assim, requerendo também direitos, entendeu? Porque os discursos públicos digamos, a propagação de barbaridades, assim, de violências que foram sendo banalizadas ao longo desses últimos anos que a gente viveu, parece que tornam a língua algo que é suporte para isso mesmo e que nos exclui, portanto. E eu não estou afim de ficar excluído da minha própria língua,
Não estou aqui para isso. Assim, e acho que existe, além disso, uma... E o João Silvério falou ontem disso, né? Foi muito linda a fala dele, porque ele falou: eu escrevi esse livro porque eu queria saber qual era o meu lugar. Entendeu? Nessa sociedade. Eu que tive que me autoexilar. E toda a minha obra é a partir disso. Assim, faz muito eco com essa questão que você está colocando aqui, com o que eu estou tentando elaborar aqui, compartilhar entre nós, né? A língua não é algo assim natural, entende? Ela é um território, você tem que reivindicá-lo e reformulá-lo e questioná-lo e abrir buracos nele para que quem está fora entre ou se afirme, né? Então, como que a gente pode lidar com a palavra? Aí pode parecer um pouco ambíguo demais e talvez europeizado demais. Eu também que tive muita e tenho muita formação, digamos, em referenciais europeus, sobretudo, mas não só isso, porque digamos, a minha trajetória nas artes foi sempre atravessada por múltiplas referências, mas escapar das hegemonias não é algo que se faça sem criar uma casca grossa, sem adquirir uma certa consciência trágica. E aí, às vezes, demora mais, né? Se sua mais, tem que trabalhar mais. Mas tudo bem. Não, mas eu acho que eu posso, né, ir encerrando por aqui, mas para pensar nisso, que a palavra, assim, a nossa língua não é, a gente não pode naturalizá-la. Tem uma dinâmica que depende também do que a gente aporta para o uso da palavra nesse campo, quando você trabalha ou age no mundo através de campos conscientes também conscientes da linguagem. Se você é escritor, se você é compositor, se você compõe imagens no espaço, se você elabora movimentos com seu corpo, se você articula a linguagem em algum nível, profissionalmente ou não, ou publicamente, mesmo que não seja profissionalmente, você tem não só uma responsabilidade, mas um chamamento erótico para isso. E isso implica estar inteiramente disponibilizado e presente com todos os riscos que isso tem e com todas as alegrias também que isso promove, e aberturas de consciência, e também acesso a campos inconscientes, né? Acho que a gente pode seguir. Obrigada. Ouvindo vocês dois, bastante coisa assim que dá vontade de prolongar e de ouvir mais, mas para a gente poder começar assim, né? Eu fiquei um pouco capturada por essa questão da palavra, pensando que quando eu tenho acompanhado algumas redes sociais de pessoas que estão entre os golpistas, né? Tentando dizer que houve fraude nas eleições. E me impressiona muito, por exemplo, o uso da palavra democracia, como essa palavra é usada, né, naquele contexto de um modo que é absolutamente diverso do contexto que se usa, né, do que tradicionalmente se usou como democracia no Brasil. E outras palavras muito importantes, né, muito talvez fundadoras da civilização, elas também estão nesse lugar de poderem articular, poderem propagar sentidos muito díspares. E isso me faz pensar, e aí tem um atravessamento, né, da psicanálise, que é o campo que eu tenho me dedicado também, mas isso me faz pensar que a dimensão do sentido, que sempre foi uma dimensão que o seu trabalho, Márcio, colocou um pouco em xeque mesmo, né, é que a dimensão do sentido não dá conta mesmo. Na dimensão do sentido, as palavras escorregam, né, e elas podem ser muito capturáveis. E aí tem um desafio imenso para quem escreve, né, para quem lida com a palavra, seja
em qual suporte, em qual modalidade for, de o que, né, que dimensão da palavra, que dimensão da linguagem, de que uso da linguagem pode, de alguma forma, fissurar, para usar um termo seu também, esse escorregadio, né, no qual a gente talvez não consiga mais caminhar, de tão escorregadio que ficou o terreno da língua, o território da língua. E aí, eu já pensando um pouco, e aí foi curioso que eu anotei que você falou logo em seguida, no campo da enunciação, né, de pensar não só as palavras, os sentidos que elas carregam, mas esse ato de enunciar, as ressonâncias, a musicalidade, o corpo da palavra. E aí eu entro com a dimensão do teatro um pouco, né, das artes da cena, das artes do corpo. O que tem um saber fazer aí, talvez, do teatro, que pode contribuir para a gente tentar fazer essas palavras pararem de escorregar um pouco? Quanta coisa. Pensando disso que você estava dizendo sobre o vocabulário que nos foi roubado também, assim, né? Outra palavra é a palavra liberdade, né? Usada assim à torto e à direito, né? A defesa da liberdade. E nesse último trabalho com elas se autodenominam sobreviventes do cárcere, elas falam muito sobre a impossibilidade de se pensar a liberdade depois dessa experiência, né? Independente, né? Você sai da prisão e a liberdade ela não existe, você está demarcada para sempre. E eu fico pensando então que toda palavra ela é ato. Né? Então, a noção do sentido ela nunca se dá a priori. A gente tem que sempre pensar a palavra em ato, em qual contexto, como a gente pensa, né, a partir de uma noção de uso da linguagem e de código estabelecido entre nós que estamos aqui. Então, eu acho que o teatro também tem essa... quando eu falo de novos imaginários, novas narrativas, fico pensando também nesse poder e nessa missão, né, do teatro, em colocar a palavra em ato nesse lugar de retomá-las, né, e ressignificá-las também, né, e colocá-las em espaço... Não que a gente queira, de alguma maneira, dizer isso ou aquilo, mas mostrá-la de maneira exatamente diversa e plural, contestando, inclusive, a ideia de verdade, mentira, sentido, enfim, tudo isso. Assim. Então, para mim, tem essa noção, que é da enunciação, que é do uso da linguagem no cotidiano, que o teatro ele captura. E ele traz, de alguma maneira, tentando observar esses espaços silenciados, esses espaços cujas narrativas estão querendo cada vez mais, né, não ter espaço, mas eu acho que estamos num movimento sem volta também, né? Acredito que o bolsonarismo tudo é uma reação de um movimento que estamos em movimento o tempo todo, assim. E fico pensando isso, como é que o teatro também instaura pela palavra, pela linguagem, novos atos de fala, novos lugares de sentido, novos lugares de problematização da hegemonia, né? Rasura da linguagem sempre, litura, né? Oralitura como rasura da linguagem, por aí. Acho que tem nessas referências que a Lígia está trazendo, mencionando nessa formulação, esse conceito lindamente cunhado pela Leda Maria Martins, esse conceito de oralitura. A Leda, para quem não sabe, é uma das maiores intelectuais e artistas que pensa performatividades com relações muito singulares. E é a rainha do Congado. E ela é rainha de Congado, a mãe dela também era. E ela tem justamente o desenvolvimento de um pensamento a partir dessa ancestralidade e das relações dela com isso. É muito... E ela formula tudo isso desde os anos 80, é uma das maiores intelectuais brasileiras, sem dúvida, hoje. Não só do teatro, mas assim, de um modo geral. Então, ela tem livros publicados. Recentemente, tem
um livro dela publicado pela editora Cobogó, que se chama Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. É um livro indesviável para tudo isso que a gente está falando hoje aqui e para muitas outras searas. Recomendo e acredito que posso falar junto com as minhas amigas aqui. Acho que é uma recomendação coletiva. Ela foi uma professora incrível lá no UFMG, inclusive. Ela é demais mesmo. Poeta, tudo. Ela é tudo. Bom, tem uma coisa que eu acho importante falar sobre isso e que tem a ver com essa referência, que é como a palavra, assim, essa palavra aqui, democracia, e aí você usa democracia num contexto, mas aí vai lá, esse bando de zumbis pega a democracia e atribui outro sentido. De fato, essa rigidez, ou esse campo mais estreito, e eu diria assim, que envelheceu mal, que andou mal nesse tempo linear, no tempo Cronos, né? Porque, de alguma maneira, a gente, como sociedade, como comunidade, como coletivo, foi formulando dessa maneira, estreita, a ideia de produção de sentido, né, atribuído ao uso da palavra de determinadas maneiras específicas, que se tornaram, ao longo do tempo, hegemônicas e que são reflexo de uma dimensão mais larga da sociedade, que tem a ver com economia, com história, com colonização, com tudo, né? Não está desvinculado. Então, a gente faz parte disso. Agora, quando você vai... por exemplo, então, você pega... Quando você falou isso, eu me lembrei de uma coisa oposta a isso, que também é uma jogada com a palavra. Uma torção. Uma torção, que é, sei lá, as comunidades historicamente subalternizadas, gays, LGBTQIA+, que usam palavras que eram usadas como ofensas, né? Elas usam como autoafirmação, né? Então, bicha, viadinho, não sei, tem toda uma... né? A gente se chama... Eu sou bicha, então eu chamo as bichas de bicha. Entende? Isso não é uma ofensa, isso é uma troca de fluidos alegres, entende? E de saúde, né? E de território assim compartilhado, né? Só que há uma diferença crucial entre um exemplo e outro, porque aqui você torce o sentido gerando conexões e não criando muros, e não, evidentemente, se baseando para torcer a palavra em nada. Assim, né? Nada nasce do nada. Então, se você se baseia em nada, né, tem uma coisa que é essa formulação que ela é violenta também porque ela recusa qualquer parâmetro. Então, e aí a gente entra nessa discussão sobre pós-verdade. Então, se eu enuncio que eu te matar, o direito de te matar ou te excluir de qualquer possibilidade na sociedade é o meu direito democrático, assim, isso está fora de qualquer formulação que a gente possa fazer, porque, por mais que a gente questione as linguagens, os lugares de convivência na sociedade, a gente faz isso dentro de sistemas, minimamente. Eu posso fazer escapes, fugas, mas eu tenho alguns parâmetros compartilháveis, mesmo que eles sejam frágeis, né? Então, agora, né, porque a democracia é um conceito também questionado ao longo da história. Então, a democracia não é essa pedra, esse monolito, né? É um conceito escorregadio, complexo,
cheio de dobras, né? E que também a gente usa e evoca a democracia, muitas vezes irresponsavelmente e superficialmente, né? Talvez a diferença esteja num campo de que uma torção da palavra está buscando ampliar os corpos que podem conviver, né? Vai no sentido de que as diferenças possam coexistir. E uma outra torção da palavra em que a reafirmação de um poder de exclusão, né? Então, acaba que realmente linguagem política ficam absolutamente impossíveis de discernir, né? E a ideia de exclusão não pode ser parâmetro, mas se tornou, né? Isso é próprio do fascismo, a passar aquela, como chama aquilo, que aplana assim os relevos, né? Na madeira, né? E, para mim, isso está diretamente no uso da linguagem da palavra. Não se trata da afirmação de um outro sentido, mas o quanto esse sentido ele pode ser expandido e ampliado a cada novo momento de enunciação. Então, para mim, o teatro está o tempo todo pensando essas possibilidades a cada ato, né? Essa coisa linda do teatro da efemeridade, do acontecimento, né? O quanto a gente tem nesse espaço aqui a fluidez da palavra enquanto outras possibilidades e não a afirmação de um parâmetro hegemônico, assim, enfim. Isso aí é porque o que eu acho é que tem uma coisa relacionada ao teatro que você falou, é que assim no teatro, por exemplo, a palavra ela não está garantida pelo que formula os sentidos na língua do uso corrente. E é essa língua que é dominada pela cultura. No teatro, nas artes vivas, a palavra pode escapar um pouco do campo da cultura e vibrar em outras frequências e ficar um pouco vulnerável, ser um pouco estrangeira, ser mais perfurada e incluir mais corporeidades, mais ancestralidades, outros movimentos, abrir outras perspectivas de escuta, de percepção e, portanto, de entendimento, né? Vou só complementar, porque daí me veio a Leda de novo, quando ela vai falar sobre a experiência do ritual, o quanto a não-palavra, o figurino, o teatro traz essas instâncias de encruzilhada, de cruzamento, né, de instâncias ancestrais com instâncias do catolicismo, com o afro, e o quanto isso se dá no ato do ritual, né, assim, o quanto a gente vê ali a coexistência dessas palavras de lugares diferentes se manifestando de forma diferente, né? Não somente pela enunciação, pelo canto, mas por esse corpo que dança, por esse corpo que veste, por esse, né? Enfim, acho que dialoga com isso também. E aí vou tentar puxar uma palavra também que veio ali do Márcio, e tem a ver com isso que Lígia está falando também, que é a dimensão erótica, né? A dimensão erótica da palavra, a dimensão erótica do teatro, essa ideia de uma corporeidade, do sensorial, que também tem algo do sensual, né? E que eu acho que é um campo que o teatro coloca em evidência, talvez mais, às vezes, do que outros usos poéticos da palavra. E que é um campo que também está em disputa, né? Porque a gente tem uma disputa conservadora muito grande. Mas aí eu queria pedir para vocês falarem um pouco de como é que é para vocês, como escritores, né, como dramaturgos, a lida com essa dimensão, né, erótica, sensorial, corporificada, e já tentando fazer assim, conter o mundo numa pergunta. Aí vocês recortam e falam assim, vou falar só esse pedacinho aqui, ó, mas eu vou, porque daqui a pouco eu vou ter que passar a palavra. Falar isso talvez a partir um pouco da experiência de vocês, dessa tradição francesa, principalmente. Você estudou no Varrinat, você tem uma porção de autores franceses que você já levou para a cena, né? Então, na hora de encenar esses textos, né, que são de uma tradição, mas também atravessados por uma experiência de serem brasileiros, como é que é essa dimensão, né, mais erótica da palavra, na escrita ou na reescrita, porque a escrita para a cena é uma reescrita, né?
o que interessa para vocês? Eu sei que Márcio tem uma questão com a escuta muito forte, Lígia também, né, já está colocado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. O que interessa para vocês nessa dimensão mais erótica da palavra, trazida para a cena, talvez, se possível, puxando algo dessa experiência de vocês com essa dramaturgia. Vou tentar. Engraçado, assim, porque o Novarriná, eu acho que é um ponto fora da curva, assim, né? Dentro francês, branco, tá lá, mas ele, dentro da tradição francesa do teatro, que tem esse lugar do bem falar, da retórica, né? Tradicionalmente, assim, o Novarriná, ele parte dessa experimentação da linguagem justamente para quebrar essa acuidade, né? esse zelo pela palavra que vem da tradição francesa, né? Então ele diz: escrevo com os ouvidos para atores pneumáticos. Eu amo isso. Então eu fui estudar o Novarriná, mas também nesse chamamento de pensar a palavra num outro lugar, que já vem também de ler assim brasileiros, né? O Guimarães, o Rosa, que para mim para a gente que estuda oralidade, palavra é o maior aqui para mim, assim. Então tem essa relação também com toda essa tradição, mas eu fui ali buscando espaços de respiro, onde é que eu conseguiria também me encontrar com essas referências, porque eu acho que é um lugar de cruzamento mesmo, né? Não só de refutar, mas como é que a gente encontra, como é que a gente pensa essa encruzilhada. Como é que as nossas referências aqui também se encontram por afastamento e por aderência, né? Com essas outras referências. Então, na prática, assim, estava falando essa semana o quanto eu falhava grandemente na tentativa de escrever diante de normas, assim, né? De preceitos, de dramaturgia. E quando eu comecei a escutar muito mais a palavra acontecendo na escrita, escutar muito mais, e a coisa foi se dando, foi se operando, né? Então, essa dimensão coletiva, para mim, ela é fundamental, porque isso me alimenta na escrita. Isso é como se fosse... como se eu escutasse essas pessoas falando, assim, né? Mesmo quando não é no sentido de trabalhar com uma companhia, trabalhar com um grupo e tudo mais, mas a dimensão oral está o tempo todo operando ali na escrita e trazendo, então, outras formas, outras possibilidades de perceber a estrutura, não jogando fora tudo aquilo que eu acho que nos serviu em algum momento e que, né, fez sentidos em algum momento, mas eu acho que dando vazão a outras potencialidades. Então, para mim, quando penso enquanto identidade de gênero, mulher, cis, me vem um corpo que escreve, antes de tudo, né? Uma experiência que parte dessa vivência aqui, que, no encontro com a alteridade, no encontro com o outro, com outras vivências, tenta dialogar com isso, assim, né? Não sei se estou respondendo, porque a pergunta foi para lá e voltou, mas também entendendo esses movimentos com a França, assim, para mim, principalmente, de pesquisa acadêmica, mas também a gente nunca separa, né? Eu falo assim, produção, pesquisa e pedagogia, elas me alimentam, assim, mas como atravessamento, cruzamento e produção múltipla de sentidos, assim, menos do que uma. E a cada peça é uma coisa diferente, né? A cada novo movimento de escritura, eu escuto outras coisas, eu fluo de outra maneira na escrita, assim. Acho que só quando você diz eu escrevo o corpo, né, já está trazendo essa dimensão erótica que eu estava tentando, de alguma forma, pontuar aí. É isso. Por aí. Não, fiquei pensando, porque acho que tem duas coisas, assim, para mim, que tem a ver com essa dimensão erótica, assim, porque... E que tem a ver também com essa
ideia da palavra restrita ao sentido, né? Ou do uso da palavra restrito a um unívoco sentido de sentido, né? Ou a um hegemônico sentido de sentido. É porque assim tem uma coisa que é a palavra assim pública, a palavra partilha, né? Essa das artes presenciais, das artes vivas, tem uma coisa que é como assim ela e também nesse exercício da escrita dramatúrgica ela ocupa, ou pode ocupar um lugar de uma materialidade quase palpável, ou assim que se deseja palpável, né? Então você coloca a palavra aqui, é como se uma peça de teatro poderia ser um pouco isso, né? Essa palavra está aqui, assim, e ela é um campo em que você penetra e eu também, e esse múltiplo e dinâmico campo de atravessamentos, penetrações, assim, é a experiência mesmo, é o que forma a experiência. Então, é menos o uso da palavra nessa dimensão do controle, do domínio, mas também é do risco. E risco é algo absolutamente fundamental na experiência erótica, né? A outra coisa é que porque tem a língua, né? Assim, a língua que está no campo da cultura. E aí você é absolutamente erótico você alegrar as palavras, né? Entumecer as palavras. Todos esses autores que eu lidei, europeus, são autores que formulam línguas dentro da língua. Eles são dissidentes. Eles entumecem a linguagem dentro da língua que se restringe à cultura, né? Eles são línguas próprias dentro do idioma, entende? É o que eu faço ou tento fazer quando eu escrevo, não para ser original ou para ser diferentão, mas porque não há outra maneira. E tem outra coisa que é também bastante erótico nesse ato de escrever, de formular dentro da língua e das linguagens, que é quando você para de dominar, que é quando o texto ou a coisa coiseia ou testeia, né? Quando o texto fala ele mesmo e vai te dizendo, né? E aí você vai escrevendo porque o texto diz, não é porque você, como sujeito, manifesta todo o seu pensamento e tudo que você quer dizer para o mundo. Poderia ter dito, então ficar querendo dizer, diz aí. Vamos abrir, circular a palavra um pouco. A gente tem mais ou menos uns 25 minutos, então dá tempo de alguém se colocar, caso queira. Será que a gente consegue vencer a timidez e colocar a palavra no espaço, como o Márcio falou? Alguém? Luiz, vai lá. Foi muito bom ouvir vocês. E fiquei com vontade de fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco limitada como pergunta, mas talvez possa gerar alguma provocação. Vocês sabem que eu vivi muito tempo dentro do teatro e muito tempo dentro da literatura. E, pela minha experiência, e por isso que eu acho que é limitado, porque só tem a ver com a minha experiência, sempre vejo os atores, o pessoal do teatro em geral, muito ligados em literatura, muito buscando na literatura. E vejo pouco o movimento contrário do pessoal da literatura indo em contra ao teatro. Essa semana nós tivemos aqui a Vanessa Vascolto, que publicou um romance muito interessante. Ela veio do Antunes, inclusive, mas já não está no teatro há muito tempo. E o romance dela, quando eu tinha lido, nem conhecia ela, eu falei, nossa, que teatral.
né? Um jogo de vozes, os personagens ali falando no presente, etc. Muito bem, amei esse romance, porque encontrei o teatro nele. Não que eu só ame romances assim, mas a pergunta, objetivamente, é: o que os escritores que não se envolvem com o teatro estão perdendo para a sua obra? Quem se arrisca? Eu vou falar uma coisa muito... eu fico também... Às vezes, eu acho que a dramaturgia ela tem esse não lugar também, né? Que o teatro, em alguns momentos, fala, se você não é um dramaturgo que está na sala de ensaio, veja bem. E na literatura também, na academia, você fala... Então, às vezes, acho que a gente está um pouco... cai lá, assim. Mas eu tenho... A minha pesquisa de pós-doutorado agora é sobre publicação de dramaturgia. E vou trazer um pouco um pensamento assim sobre a relação de leitura de dramaturgia. Aí a gente pode falar de outras maneiras também, mas queria trazer isso, assim, porque eu acho que, aí fazendo uma leitura aqui do campo dos dramaturgos, que a gente tem uma tendência de ainda pensar a publicação de dramaturgia como um registro do teatro. A gente tem um movimento lindo agora, Javali, editora Cobogó, que estão publicando muito teatro. Mas eu, que leio também em outros espaços, não só esse, a Isabel está fazendo um trabalho lindo de editoria, né, dessa relação, dessa passagem desse texto que vive na cena para esse lugar da publicação. E, às vezes, eu acho que tem uma dificuldade mesmo de pensar o livro de dramaturgia como fruição estética de leitura. E isso é uma bandeira assim, que eu fico muito falando sobre isso com os dramaturgos, que é como é que a gente pensa, de alguma maneira, a autonomia da leitura. E eu acho que isso, de alguma maneira, afasta, sim, a dramaturgia do campo da literatura, justamente quando a gente vai na livraria, e as dramaturgias, normalmente, elas estão junto com teoria, junto, né? E a Cobogó e a Javali, a Patuá também, estão nesse esforço de aproximar a dramaturgia como fruição de leitura também. Então, eu queria só fazer esse recorte, porque eu acho mesmo que existe essa dificuldade de entender a dramaturgia no lugar de fruição na leitura. Assim. Eu acho que é uma dificuldade aqui no Brasil, que sempre a gente tem muito livro de dramaturgia na porta do teatro. Assim, né? E, às vezes, eu tenho a impressão que a publicação vira quase um souvenir. Então, essas iniciativas agora dessas, né, editoras que estão publicando dramaturgia também é uma tendência da gente pensar melhor esse lugar da dramaturgia como fruição de leitura também. Interessante isso. Eu concordo muito com a Lígia. Eu faço parte desse primeiro grupo que gosta muito, sou muito atravessado pela experiência da literatura, muito mais do que da dramaturgia para ser lida. Eu acho que tem eu acho que as pessoas que são do campo, especificamente do campo da literatura, estão perdendo tudo, né, ao não se mover em outras linguagens, em outros campos, de um modo geral, não só o teatro. Então, nesse sentido, eu posso dar o meu testemunho pessoal. Eu, como artista, não tenho nenhum pejo de me deslocar e não me sinto fora do meu campo em nenhum campo das linguagens das artes. Então, eu venho aqui para Flibi achando que eu estou realmente no meu território, assim como vou para o campo das artes visuais, de todas as artes. Assim, eu não me entendo como estrangeiro nesses lugares, e acho que não se deslocar é marcar toca mesmo, assim, porque são modos que têm muitos pontos de interseção sempre.
Então, você pode até contar com esse primeiro reconhecimento de ter ali, na interseção, algo que você localize mais, reconheça mais, para abrir para outras coisas que você tem menos intimidade. Enfim, o que eu acho que as artes vivas têm de singularidade é tudo aquilo que escapa, se confrontar inevitavelmente, inexoravelmente, com o que você não sabe, com o imponderável, porque você formula, quando você materializa, aquilo realmente escapa, porque tem uma dimensão que está, talvez mais radicalmente, mas eu acho que isso também existe nos outros campos, associada com o outro, né? Portanto, tem as pessoas ali fisicamente presentes, então isso muda alguma coisa. Na literatura, há o outro, sempre outros, mas não, talvez menos a presentificação física, né? E a gente tem uma sociedade que se protege muito do corpo do outro, né? Então tem uma questão mesmo. Eu vejo isso na literatura, vejo isso no cinema, vejo isso nas artes que não são essas artes do corpo, que a gente chama assim, ou das artes vivas, né? Uma dificuldade muito grande de se deparar com esse imprevisível, com a contingência, com o que vai ser esse encontro com o corpo do outro, que é um campo de risco, né? E aí perde muita coisa, né? Perde esse risco, perde alguma coisa que é também até quando a gente está falando, né, dos usos da palavra, nessa palavra corporificada, né, nessa palavra incorporada, na voz no timbre da voz, né, na afetação que o timbre da voz do Márcio tem no meu corpo, né, a afetação que a presença da Lígia tem. Eu acho que tem uma dimensão, né, aqui que acontece, que tem a ver com isso, com olhar, com voz, com essas partes do nosso corpo que circulam entre corpos, que o teatro faz acontecer, e que talvez a gente tenha uma cultura de se proteger demais disso, né, com a tela, com o metaverso, então, enfim. Alguém quer mais fazer uma pergunta? Boa noite, boa tarde. Noite. Eu me chamo Pedro. Vou tentar formular uma pergunta que, assim, que eu não trouxe, eu estou tentando achar ela aqui, mas, de acordo com o que eu fui ouvindo vocês falando, eu tenho em conta assim que o teatro é um lugar altamente elaborado, tecnológico, onde muitos pensamentos se encontram para construir uma discussão, aonde é uma arte presencial que a gente se encontra e que você sai desse encontro muito transformado e com muita possibilidade de novos caminhos, né? Aí, quando vocês estavam falando dessa realidade atual, aonde a gente encontra pessoas autoritárias tomando conta e se apropriando de linguagens, né? Aí me veio que essas linguagens que eles são capazes de se apropriar e tomar conta, como Twitter, Instagram, qualquer rede social dessa, elas são muito mais frágeis e mais simples de alguém se apossar, quando simplesmente você pode comprar a expansão dela, você pode financiar que ela vá longe, né? Então, dentro disso, eu tenho duas perguntas. Será que o teatro pode ser ameaçado por lideranças autoritárias e conservadoras, como, por exemplo, há pouco tempo atrás, porque claro que já aconteceu, né? Na Alemanha de Hitler aconteceu, mas, por exemplo, outro dia eu entrei em contato alguns anos atrás, que está existindo uma capoeira neopentecostal conservadora, né, onde se trocam várias palavras e tem, enfim, assustador. Mas eu pergunto se o teatro, se vocês acham que o teatro pode ser ameaçado por essas inteligências não muito
arrojadas. E outra, se a gente ainda, se vocês têm esperança de que o teatro ainda seja esse lugar, eu acho que sim. Eu vejo como um grande lugar ainda, uma grande ágora que vai estar se discutindo as coisas mais urgentes da sociedade. E se isso se vocês também têm essa esperança. Obrigada. Quem vai? Vou começar. Pedro, né? Obrigado pela formulação. Que bom que você não preparou antes e, né, formulou aqui, cheio de coisas super importantes para a gente olhar e ver juntos, né? Eu fiquei pensando quando você estava falando que sim, né? É diferente de você se apropriar do metaverso, das redes sociais e né, das plataformas mediadas, assim, nesse nível, ou das tecnologias, digamos, de uma arte presencial e viva. No entanto, essas tecnologias servem a outros eventos, digamos, na sociedade que não são chamados de teatro, mas que têm elementos. É só você ir num culto evangélico, né? Tem um grupo lá de Belo Horizonte, a Toda Desceu, é uma companhia que fez um espetáculo chamado Glória, muito interessante sobre questões ligadas a religiosidades e tal. E, na pesquisa, eles foram numa igreja evangélica lá de Belo Horizonte, chamada, sei lá, não sei o que, da Lagoinha. Você que mora lá. Agora eu moro aqui, Márcio. Você mora aqui? Eu moro aqui. Ah, meu Deus, estou desatualizado. Mas a da Lagoinha, que está bem famosa por causa de um pastor que a gente não precisa pronunciar o nome. Enfim. E, claro, logo esse grupo que é super queer, LGBT, entrou ali, já foram identificados, já foi uma coisa assim, tal. Mas aí o relato deles por exemplo, eles usam assim todo um aparato de iluminação, de som e de localização da plateia e da cena. Quer dizer, tem todo um campo referencial que é próprio de um certo tipo de teatro, ou de um entendimento mais assim, de um lugar comum a respeito do que vem a ser teatro. Mas, mais do que isso, assim, associado ao discurso do pastor, tem uma hora assim, quer inflamar o pessoal, quer deixar faz calor. Aí, daqui a pouco, aumenta o ar-condicionado no máximo, e aí vem uma música. Entendeu? Tem uma coisa sensorial ali, que assim, são estratégias de captura da percepção sensível das pessoas. De uma certa maneira, isso tem a ver com o teatro. Um teatro, talvez, que a gente não goste muito, porque teatro é sempre no plural, né? É uma coisa, né? Não dá para falar só como um referente, né? Mas eu tenho a esperança que os teatros, assim, o teatro no plural, e eu acho também a gente pode testemunhar isso já quando começou a abrir, depois que a pandemia foi diminuindo um pouco, assim, as primeiras, e até agora, eu estou em cartaz com uma peça no Rio lá desde junho, que lota todos os dias, assim, as outras peças que eu tive a oportunidade de apresentar nesse período de abertura, esse reencontro com o público é sempre quase renovado, assim, porque tem, voltando à ideia de democracia, essa palavra complexa, né? Mas de uma certa maneira, a vivência de uma dimensão pública compartilhada, assim, da vida, dentro da perspectiva também do compartilhamento das linguagens, né? Que é muito poderoso, assim, é muito generoso também, pode ser muito inclusivo. Só que nada disso é garantido e não está dado de antemão. Também são construções sociais, né? É como a gente faz, mais do que o teatro, é como o teatro, né? Nesse caso. Então, mas eu acredito, sim, eu também acho isso.
Mas o teatro também não está livre de toda essa apropriação, né? Essa voodoo, sei lá, essa zumbizagem em cima né, dos espaços entendidos como teatro. Ele também é capturado. As artes também são capturadas, né? Sei lá. Mas eu tenho esperança, senão não estava nem aqui mais, sei lá, né? Eu tenho muita esperança, sim. E fico pensando que essa palavra que você usou, Pedro, ameaçado, assim, fico pensando que na história, né, do teatro, quantas e quantas vezes a gente pensou na morte do teatro. A gente acabou de estrear uma peça aqui no Novelas que falava um pouco sobre esse lugar que a gente está sempre pensando a morte do teatro. Agora, na pandemia, mas então a gente não tem a presença. Como é que é esse teatro mediado pela tela e tudo tal? E fico pensando no ameaçado como lugar de risco, e daí isso eu falo assim, então tá, ótimo, o teatro está sempre ameaçado, isso faz com que a gente, o tempo todo, queira o teatro e evoque a necessidade do teatro, assim, né? E daí fico pensando isso, qual teatro? Né? O teatro como ágora. Fico pensando, por exemplo, os acontecimentos, as experiências que tenho tido na periferia de São Paulo, com o slam, com batalha de rima, e eu falo, nossa, o teatro está vivo, né? A poesia está viva. Então, desses lugares em que a gente, né, o que a gente está falando quando a gente fala de teatro, assim, para a gente olhar esses outros espaços, né? Quando a gente pensa performance, a performance está acontecendo em todos os lugares, assim, né? Quando a gente olha para essa ampliação da própria noção de teatro, a gente evoca a sua necessidade e a sua vivacidade a partir do risco, né? A partir da ameaça, assim, também. Tem uma coisa curiosa, né, que o teatro, por um lado, o teatro que eu acompanho, pelo menos, brasileiro, pensando, né, um pouco de Minas, um pouco da região norte, da região nordeste, um pouco de São Paulo, Rio, um pouco daqui, ele, em alguns momentos, ele está extremamente radical no pensamento político dele, né? Ele está muito interessante, ele está propondo, colocando pautas e esgarçando, assim, realmente provocando muito. Por outro lado, é uma mínima parcela da população que frequenta esse teatro. Então, por um lado, eu acho que ele tem um potencial de discussão incrível, né, de problematização, de transformação da visão de mundo, mas, por outro lado, não penso que ele pode ser essa ágora, porque ele está também muito restrito, né, em termos de inserção social. Eu fiquei pensando a coisa que você falou, Márcio, da religião, né, ou dos rituais religiosos. Em uma grande medida, essa tecnologia do teatro está lá, mas não está nomeada como arte, né? Ou então está naquela arte sacra, né? Numa coisa, mas se não está lá, não está nomeada como arte. Isso faz toda a diferença, né? Não, e tem, assim, faz toda a diferença, mas tem uma coisa que o que é a vivência de uma experiência coletiva, assim, num mesmo espaço, nessas, digamos, manipulações religiosas, geram na sociedade. Então, numa população, e aí tem a ver com o que você colocou, de certa maneira, poucas pessoas, dado o número da população, têm acesso ou têm a experiência, de fato, a vivência do teatro ou da arte, mas elas experimentam em outros lugares essa vivência no mesmo espaço coletivo de uma espécie de transcendência ou de uma espécie de sei lá, emoção que seja, né, que não está nomeada de arte. Ao mesmo tempo, é interessante pensar sobre isso, porque tem muita coisa que é nomeada de arte e também isso também não muda nada, né? O que a gente nomeia de arte, né? O interessante é a gente nem precisar nomear, que isso que a gente nomeia ocidentalmente de arte pudesse estar entremeado tanto com a vida que a gente não precisasse ter a
a especialidade desse campo, assim, talvez essa seja a maior divisa. Mas quando eu falo em nomeado como arte, talvez seja mais no sentido assim de ter uma proposição, né, pensando a arte como aquilo que quer criar uma desestabilização, quer criar um ruído, quer de alguma forma, né, criar uma poesia na vida, né? E também acho que se a gente não separasse poesia e vida, não é que é para separar, mas também não é a mesma coisa, assim, a vida cotidiana e a poesia. Eu acho que tem um ponto aí. Tem, mas que tem uma coisa assim que acho um desafio para nós que somos artistas, pensamos e temos e agora é importante mais do que nunca pensar sobre isso, é que também no sentido assim num entendimento mais superficial, comum, chega às pessoas, isso aqui é arte, ou isso não é arte, né? Então, tem coisas que a maior parte das pessoas fala é arte, mas que é parecido com o que acontece na Igreja da Lagoinha, entendeu? No próprio teatro, ou nos meios de massa, de comunicação de massa, né? Gente, acho que nosso tempo já acabou. Eu vou pedir para vocês fazerem as suas despedidas. Não, só agradecer demais o Márcio, você, Luciana, Leprevô e Yuri pelo convite, assim, estar em Curitiba. O Márcio falou dessa coisa da biblioteca, assim, durante a graduação eu fazia estágio no Teatro Guaíra. E, na hora do intervalo do estágio, eu vinha correndo aqui, pegava os livros. Então, muita coisa eu li porque eu peguei aqui. Assim. Então, a Mosós, que é uma coisa delícia que a gente compartilha, que a gente adora, eu li muito aqui. E tem um lugar afetivo. E que bom que uma pessoa sensível também, que tem a literatura no corpo, Leprevô, que bom que você está aqui. Agradecer demais esse espaço vivo, pulsante, que lindo que é a feira que mais está tendo programação, repercussão, merece, e vida longa. É isso que desejo. Também, só agradecer e só essa reflexão assim que é importante a gente ocupar agora, realmente, assim, isso é muito vital, a gente ocupar todos os lugares que a gente possa. O João Silvério falou isso também ontem. Estou aqui só rendendo, tentando reverberar, né, essa rede de transmissões fundamental, que eu acredito que o teatro também seja. Né? Se eu falo aqui algo, é porque um dia eu ouvi Fátima Ortiz falando, por exemplo. Né? Então, eu ouvi o João Silvério falando, então eu estou aqui relembrando a gente que é importante ocupar mesmo todos os espaços, e o teatro lembra a gente disso todo dia. Muito obrigado a paciência e a presença de vocês. Obrigado, Leprevô. Obrigada, pessoal. Boa noite.